Senhoras e senhores chefes de Estado e do Governo, senhoras governadoras e senhores governadores, senhor Presidente Dr. Adesina, membros da direção e do Conselho de Administração do Banco Africano de Desenvolvimento, senhoras e senhores. É com satisfação que participo nesta reunião anual do Banco Africano de Desenvolvimento, felizmente já em formato presencial, marcando um há muito desejado regresso à normalidade. Agradeço às autoridades do Ghana e ao Banco por esta excelente organização. Esta reunião anual tem lugar num momento em que o mundo em geral e o continente africano em particular enfrentam os desafios de uma pandemia e de uma guerra num quadro de crescimento limitado e agravamento dos níveis de dívida pública. Após uma contração de 2,1% em 2020, o Produto Interno Bruto do continente africano registrou em 2021 uma recuperação estimada em 6,9%. No entanto, os efeitos da agressão ilegal e injustificada da Rússia contra a Ucrânia, cuja magnitude está ainda por determinar, prejudicarão esta dinâmica de recuperação económica. Responder à conjugação destas crises exigirá do Banco Africano de Desenvolvimento uma resposta determinada, não só no apoio à recuperação socioeconómica, mas também no fortalecimento da resiliência dos países membros regionais a estes e outros choques. Em particular, os efeitos da guerra sobre o preço da energia, mas também sobre os preços dos bens alimentares, agravam a insegurança alimentar no continente africano. As prioridades estratégicas do Banco de iluminar a África e alimentar a África nunca foram tão relevantes. Para reforçar a segurança alimentar do continente, protegendo os mais vulneráveis, o Banco deverá conciliar as necessidades de curto prazo no apoio ao aumento sustentável da produção agrícola e à diversidade e segurança alimentar, com uma planificação estruturada de longo prazo. Considerando a estratégia agendada para os próximos 10 anos, o Banco deve ser criterioso na seleção dos projetos e concentrar-se nas suas vantagens competitivas, com destaque para as infraestruturas sustentáveis, a agenda climática e o diálogo de políticas públicas. Para atingir estes objetivos, o Banco deverá salvaguardar a robustez da sua base de capital, manter o compromisso com a eficiência e eficácia, assim como a sua força da governação. O relatório do Comitê Ad Hoc sobre Governação avança recomendações importantes que exortamos a direção do Banco a implementar de forma ágil e diligente, designadamente fortalecendo a consistência e a coerência dos processos institucionais do Banco, clarificando os papéis dos diversos órgãos de governação e reforçando a independência das funções de supervisão. É crucial que a direção do Banco se mantenha comprometida a implementar as reformas no âmbito do 7º aumento de capital e do FAD 15. Quanto a este último, estamos satisfeitos por verificar que, apesar do contexto exigente, a avaliação intermédia do FAD permitiu constatar que se cumpriram 94% dos compromissos assumidos, com particular enfoque nas questões climáticas, de género e de resiliência. Relativamente aos compromissos referentes ao 7º aumento de capital, reconhecemos o progresso que foi alcançado e esperamos que as ações pendentes, sobretudo relativas ao quadro de sustentabilidade financeira a longo prazo do Banco, possam ser brevemente concretizadas. Encorajamos o Banco a continuar a explorar opções de otimização do balanço e de mais medidas para a implementação do quadro de contenção de custos para manter a disciplina orçamental. É imperativo que os desafios das alterações climáticas se mantenham como uma prioridade central na agenda da instituição. Neste sentido, gostaríamos de congratular o Banco por ter ultrapassado os objetivos a que se propunha em matéria climática em 2021. Consideramos que o Banco se encontra numa posição privilegiada para apoiar a descarbonização das economias e um maior equilíbrio entre adaptação e mitigação, bem como impulsionar os países membros regionais a encetarem uma transição energética justa. Neste contexto, é importante que o Banco adote as medidas necessárias para o alinhamento das suas operações com o Acordo de Paris até 2023, como acordado.
A recuperação das crises atuais não se fará sem o pleno envolvimento do setor privado, em particular, dado o limitado espaço fiscal dos países. Congratulamos o Banco pela aprovação da sua nova estratégia para o desenvolvimento do setor privado, enquanto força impulsionadora do respectivo desenvolvimento, incluindo Estados frágeis, orientada para a promoção das condições adequadas para a evolução das pequenas e médias empresas e de incentivos para a mobilização do financiamento privado. Esperamos que a facilidade para o setor privado possa vir a ter um papel de maior incentivo na concretização de operações nos países FAD, contribuindo para a mitigação dos riscos. Aproveitamos para congratular o Fundo pelos seus 50 anos de existência, um período marcado por muitos desafios e também vitórias que nos motivam a fazer mais e melhor. A relevância do FAD enquanto instrumento único no apoio à recuperação e ao desenvolvimento sustentável por parte dos países africanos mais vulneráveis é absolutamente central. Dadas as vulnerabilidades alarmantes em termos de sustentabilidade da dívida, este deve ser um aspecto essencial. Senhoras e senhores, temos o prazer de anunciar que a garantia de 400 milhões de euros prestada por Portugal ao Banco Africano de Desenvolvimento no âmbito do Compacto Lusófono será assinada muito em breve. Esperamos que este significativo instrumento possa contribuir para o desenvolvimento sustentado do setor privado dos países africanos de língua oficial portuguesa e, ao mesmo tempo, permitir ao banco alavancar novos e mais recursos para apoiar estas economias. Para concluir, gostaria de convidar o banco e os seus acionistas para participarem na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, coorganizada por Portugal e pelo Quênia, que terá lugar em Lisboa de 21 de junho a 1 de julho deste ano. Muito obrigada.